A freira acordou grávida e correu desesperada para falar com o padre. Ela ficou chocada com o que o padre revelou sobre sua gravidez. Isabel chegou ao convento no fim da tarde, carregando apenas uma mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar. Caminhava devagar, quase sem força, como se cada passo fosse pesado demais depois de tudo o que tinha acontecido. Mal passara pelo portão quando a Madre Superiora surgiu, firme e séria, perguntando quem era aquela jovem que parecia ter saído de uma tempestade. Meu nome é Isabel, disse ela, a voz trêmula. Eu preciso de um lugar para ficar. Eu quero aprender a vida religiosa. Eu não tenho mais para onde ir. A madre a olhou de cima a baixo e respondeu sem emoção. E por que escolheu justamente este convento? Isabel respirou fundo e encarou a mulher rígida à sua frente. Porque eu quero mudar de vida. Eu só quero paz, madre. Nada mais. A madre permaneceu alguns segundos em silêncio, o rosto inexpressivo, antes de finalmente dizer: Você pode ficar, mas saiba que aqui não existe meio termo. A disciplina é tudo. Se ficar, será para seguir as regras. Está entendendo? Isabel assentiu rapidamente. Enquanto isso, Padre Gabriel, que havia chegado para a missa da noite, observava a cena de longe. Ele percebeu o jeito abatido da moça, as mãos tremendo, o olhar baixo, e comentou com a madre assim que ela se afastou. Ela parece carregar muita dor. Madre Superiora cruzou os braços e respondeu com frieza. Não seria a primeira a chegar aqui dizendo isso. Vamos ver se ela aguenta. O padre, com a calma de sempre, disse apenas: Se ela quiser conversar, eu posso ajudar. Às vezes, só precisam de alguém para ouvir. A madre fez um leve aceno de cabeça, mas seus olhos continuaram duros. Mais tarde, Isabel recebeu um pequeno quarto simples, com uma cama estreita e uma mesa de madeira. Ao se sentar na cama, olhou para as próprias mãos e lembrou do último dia em casa. Você só fala de igreja, só pensa nisso. Seu ex-marido, Ramon, tinha gritado. Eu não quero uma mulher assim. Some da minha vida. Ela lembrava de como ele empurrou suas roupas para fora, o olhar cheio de desprezo, e disse que ficaria com outra mulher, mais jovem, uma que não fosse fanática. Isabel fechou os olhos e sentiu o peso daquele momento mais uma vez, mas agora estava ali, e não voltaria atrás. No dia seguinte, antes da missa, Padre Gabriel a encontrou no pátio. Ele notou que ela parecia nervosa e perguntou: Dormiu bem? Isabel fez um esforço para sorrir. Um pouco. É tudo novo para mim. O padre disse: Vai se acostumar. A Madre Superiora é dura, mas justa. Ela respeita quem leva isso a sério. Isabel abaixou a cabeça e murmurou: Eu não quero mais errar. Só quero seguir em frente. O padre concordou. Então você está no lugar certo. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado. E vamos continuar com a história. Durante a cerimônia, quando Isabel recebeu o hábito simples das noviças, as mãos dela tremiam. A Madre Superiora, que conduzia o momento, observava cada detalhe. Este hábito representa compromisso e renúncia, disse ela para todas. Quem o veste escolhe um novo caminho. Isabel vestiu a roupa devagar, o coração acelerado. Ao terminar, olhou discretamente para o Padre Gabriel, que sorriu em sinal de apoio. Depois da missa, enquanto ajudava a guardar alguns objetos, o padre comentou: Vi determinação no seu rosto quando recebeu o hábito. Isabel respondeu com firmeza: Porque eu não quero mais viver como antes. Eu só quero paz. O padre assentiu. Então mantenha isso em mente. A vida aqui exige entrega, mas oferece uma nova chance. Isabel respirou fundo. Eu vou me esforçar. Não posso voltar para trás. Mas Madre Superiora observava os dois de longe, com o semblante cada vez mais fechado. Ela não ouvia o que diziam, mas não gostava de ver conversa demais. Mais tarde, enquanto falava com outra freira, resmungou: Não quero distrações aqui dentro. Essa moça mal chegou e já conversa tanto com o padre. Vou ficar de olho. No refeitório, Isabel comeu pouco. O silêncio incomodava, mas ao mesmo tempo trazia um tipo de paz que ela não conhecia. Enquanto olhava para as outras freiras, lembrava-se de Ramon chegando tarde, com cheiro de perfume barato e falando com desprezo. Você estraga tudo com essa mania de rezar. Parece uma velha, ele tinha dito tantas vezes. Ela apertou os olhos para afastar aquela lembrança, mas as palavras dele ainda cortavam como faca. Mais tarde, Padre Gabriel passou pelo corredor e perguntou: Está se adaptando? Isabel respondeu: Aos poucos.
É muito diferente do que eu imaginava, mas acho que é exatamente isso que eu preciso. Ele sorriu de leve. Então continue. Deus sabe o que faz. Isabel concordou. Eu só quero deixar tudo para trás. Tudo mesmo. Naquela noite, antes de dormir, Isabel ouviu passos no corredor e seu coração acelerou. Pensou que fosse a Madre Superiora vindo falar algo, mas os passos passaram direto. Deitada, ficou olhando para o teto e disse para si mesma: eu vou conseguir. Não vou decepcionar ninguém. No quarto ao lado, a madre também demorou a dormir. Essa menina, murmurou para si mesma. Chegou de repente. Fala pouco, mas tem algo aí. Ela fechou os olhos, decidida a observar cada movimento. E aquela noite terminou com Isabel sem imaginar quantas mudanças ainda estavam por vir. No outro dia, Isabel acordou com o estômago embrulhado e uma tontura estranha que já vinha sentindo havia alguns dias. Tentou ignorar, mas quando se levantou para ajudar na cozinha, precisou se apoiar na parede para não cair. Uma das freiras, vendo aquilo, perguntou se ela estava bem e comentou que talvez fosse apenas fraqueza por causa da alimentação simples do convento. Isabel sorriu sem graça, dizendo que estava tudo bem, mas por dentro já começava a desconfiar. Ao terminar as tarefas, foi até a pequena enfermaria do convento. Um lugar simples, com um armário de primeiros socorros onde guardavam alguns remédios para febre, dor de cabeça e curativos. Quando abriu a porta do armário, encontrou um kit básico de saúde doado meses atrás por uma instituição da cidade. Entre os itens, para sua surpresa, havia um teste de gravidez. Não era comum ter aquilo em um convento, mas tinham colocado no kit por ser algo genérico, que poderia ser útil em qualquer tipo de emergência. Isabel ficou parada com a caixinha na mão, o coração batendo forte, sem saber se tinha coragem de usar. Entrou no banheiro, trancou a porta e ficou alguns minutos parada olhando para o teste. Respirou fundo várias vezes, tentando se convencer de que estava apenas cansada e que tudo ficaria bem, mas precisava ter certeza. Seguindo as instruções com as mãos trêmulas, fez o teste e esperou os minutos mais longos da sua vida. Quando a marca apareceu confirmando o resultado positivo, Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no chão frio, o rosto escondido entre as mãos, o choro vindo de um jeito que ela não conseguia conter. Ficou ali por um tempo, pensando em tudo o que aquilo significava. No passado com Ramon, no presente dentro do convento, e no futuro que agora parecia desmoronar. Guardou o teste na bolsa, limpou o rosto, respirou fundo e decidiu que precisava conversar com alguém, mas não com a Madre Superiora. Não ainda. Ela precisava de um conselho antes. Precisava falar com o Padre Gabriel. Esperou até o final da manhã, quando sabia que o padre costumava chegar para a missa do meio-dia, e foi encontrá-lo perto da entrada. Padre, podemos dar uma caminhada? Perguntou com a voz baixa e trêmula. Ele a olhou com atenção e respondeu. Claro, Isabel. Você parece preocupada. Vamos dar uma volta. Ela assentiu, segurando a bolsa com força, onde estava escondido o teste. Saíram pelos arredores do convento, seguindo um caminho de terra entre árvores, onde quase não havia movimento. Por alguns minutos, ninguém disse nada. Isabel tentava encontrar coragem para falar, enquanto o padre respeitava o silêncio dela. Depois de alguns metros, ele comentou com gentileza. Sabe, às vezes as coisas pesam mais quando guardamos tudo sozinhos. Talvez falar ajude um pouco. Isabel apertou os olhos e balançou a cabeça, sem parar de andar. Eu não sei como dizer isso, padre. É sério. E eu não quero que ninguém mais saiba por enquanto. Ele respondeu de imediato. Você tem a minha palavra, Isabel. Eu vou guardar o que você me contar. Ela parou, respirou fundo e finalmente disse, quase sem voz. Eu estou grávida. O padre ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras antes de perguntar. Tem certeza? Isabel abriu a bolsa, mostrou o teste e respondeu. Eu fiz hoje de manhã. Estava no kit da enfermaria. Eu nem sabia que tinha um desses aqui. Quando vi, não consegui ignorar. Precisava ter certeza. Padre Gabriel olhou para o chão por um momento e depois para ela. E o pai da criança? Perguntou com cuidado. Isabel hesitou antes de responder, a voz embargada. É meu ex-marido. Um homem cruel, que sempre me desprezou por ser religiosa. Ele me expulsou de casa, disse que eu era um peso. Eu queria esquecer tudo, padre. Mas agora isso aconteceu, e eu tenho medo do que vai ser de mim quando a madre descobrir. O padre assentiu devagar, mantendo a calma. Isabel, você não tem culpa. Você era casada, estava em matrimônio.
Isso não tira o seu direito de buscar uma nova vida. Mas esconder isso da madre pode ser um problema. Isabel passou as mãos pelo rosto, nervosa. Eu não sei como ela vai reagir. E se ela me mandar embora? Eu não tenho mais para onde ir. O padre respondeu. Madre Superiora é rígida, sim, mas ela também sabe ouvir. É melhor contar por você mesma do que deixá-la descobrir de outra forma. Eu posso estar junto se quiser, mas não deixe isso virar segredo. Isabel concordou com a cabeça, mas disse baixinho. Eu só preciso de um pouco de coragem. Ainda não sei como fazer. O padre colocou a mão no ombro dela e disse. Quando você decidir, estarei por perto. Mas não demore. Segredos podem crescer e virar algo pior. Enquanto os dois caminhavam de volta, não perceberam que a Madre Superiora observava de longe, os braços cruzados e o olhar desconfiado. Não ouvia nada, mas via os dois conversando. Isabel com o rosto marcado pelo choro, e o padre tentando acalmá-la. E quanto mais a madre olhava, mais certeza tinha de que havia algo acontecendo. Alguns dias depois, Isabel começou a perceber que as roupas já não escondiam tão bem a barriga que crescia. Tentava disfarçar, andando com livros junto ao corpo ou mantendo os braços cruzados, mas cada vez ficava mais difícil. Algumas freiras começaram a trocar olhares curiosos pelos corredores, e ela sabia que a Madre Superiora, tão observadora, não demoraria a perceber. Naquela manhã, enquanto Isabel ajudava na cozinha, a madre entrou de repente, o olhar duro como pedra, e disse com a voz firme que precisava falar com ela imediatamente na sala principal. Isabel sentiu o coração disparar, as mãos suando, e seguiu a madre em silêncio. Quando entrou, viu que o padre Gabriel estava lá também, provavelmente porque vinha ao convento para a missa do dia, mas agora parecia ter sido chamado para outra coisa. A madre ficou em pé diante dela, braços cruzados, e disse com frieza. Isabel, há algo acontecendo que você não contou para ninguém. Acha que aqui é lugar para esconder segredos? Isabel tentou falar, mas a madre levantou a mão para que ela ficasse calada. Não minta para mim, menina. Está claro que você escondeu algo grave desde o dia em que entrou por este portão. Quer explicar agora ou prefere que eu tire minhas próprias conclusões? O padre Gabriel deu um passo à frente, percebendo que Isabel tremia. Madre Superiora, talvez possamos ouvir o que Isabel tem a dizer antes de qualquer julgamento, disse ele com calma. A madre o olhou de lado, irritada. Padre Gabriel, este convento não pode ser palco de escândalos. E o que está acontecendo aqui tem todo o jeito de ser um. Isabel respirou fundo e falou, a voz falhando. Eu não queria esconder, madre, mas eu estava com medo. Eu estou grávida. A madre arregalou os olhos e deu um passo para trás, surpresa, mas logo recuperou a postura firme. Grávida? Repetiu com indignação. E teve coragem de vir para cá sem contar nada? Explique-se imediatamente, Isabel. Como isso aconteceu? E antes que me venha com desculpas, saiba que eu não tolero mentira dentro desta casa. Isabel começou a chorar, as palavras saindo rápidas. Eu era casada, madre. Meu marido, ele nunca me respeitou. Brigava comigo todos os dias porque eu era religiosa. Me humilhava, dizia que eu era um peso para ele. Quando descobriu a gravidez, me expulsou de casa. Disse que ficaria com outra mulher, que eu não servia para nada. Eu não tinha para onde ir. Foi por isso que vim para cá. Eu só queria paz, madre. Eu só queria começar de novo. O padre Gabriel completou. Ela me contou tudo alguns dias atrás. Pedi para que falasse com a senhora, mas entendi o medo dela. Isabel não procurou este lugar para enganar ninguém. Ela está tentando sobreviver e manter a fé. A madre ficou alguns segundos em silêncio, andando de um lado para o outro, a expressão fechada. Depois disse, o convento tem regras claras, Isabel. Uma noviça não pode entrar escondendo algo assim. Se você ainda tem vínculo com esse homem, não pode continuar aqui. Preciso de tempo para decidir o que fazer. Mas entenda que talvez eu não tenha escolha a não ser pedir que você saia. Isabel enxugou o rosto, desesperada. Madre, eu não tenho mais nada com ele. Ele me odeia. Não quer saber da criança. Não quer saber de mim. A madre respondeu com frieza. Palavras não bastam. Preciso de provas de que não há mais ligação alguma entre vocês. Enquanto isso, vou pensar no que fazer. Agora pode se retirar. Isabel saiu quase correndo da sala, o rosto molhado de lágrimas, sentindo-se perdida. No corredor, encostou-se à parede e cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou para si mesma, a voz embargada. Sentiu um peso enorme nos ombros, como se tudo fosse desabar de uma vez. Pouco depois,
Padre Gabriel a encontrou sentada num banco perto do jardim, ainda chorando. Sentou-se ao lado dela e falou com calma. Você precisa conseguir o divórcio, Isabel. Se trouxer os documentos provando que não existe mais vínculo com ele, a madre não vai poder usar isso contra você. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos e perguntou: e se ele não quiser assinar? Ele me odeia, padre. Vai fazer de propósito para me prejudicar. O padre respondeu: pelo que me disse, o casamento foi só no civil, não na igreja. Isso torna o processo mais simples. Não depende de ninguém aqui. É uma questão legal, não religiosa. Se ele assinar, tudo se resolve rápido. Isabel respirou fundo e disse com tristeza: ele vai ficar furioso quando eu procurar. Sempre faz questão de me ver sofrer. O padre colocou a mão no ombro dela. Você precisa tentar. É a única forma de garantir que terá o direito de ficar. A madre só quer ter certeza de que não existe mais laço algum. Mostre a ela que está disposta a resolver tudo. Isabel assentiu devagar, ainda com medo. Eu não queria voltar a falar com ele, padre. Mas acho que não tenho escolha. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o som distante do sino chamando para a oração da tarde. Isabel olhou para o chão e disse: eu não queria dar mais problemas para ninguém aqui. Eu só queria começar de novo. O padre respondeu: às vezes, começar de novo exige enfrentar o que ficou para trás. Vá atrás do divórcio, Isabel. Assim poderá seguir em frente de verdade. Ela concordou, limpando o rosto com a manga da roupa. Sabia que o próximo passo seria difícil, mas também sabia que, sem ele, não teria nenhuma chance de permanecer naquele lugar que agora sentia ser seu único lar. No outro dia, Isabel levantou mais cedo que o normal, o coração apertado e as mãos geladas. Tinha passado a noite sem dormir, pensando na conversa com o padre Gabriel e nas palavras da Madre Superiora ecoando na mente. Sabia que para ter qualquer chance de continuar no convento, precisava do divórcio, e isso significava encarar Ramon, algo que tentava evitar desde o dia em que ele a expulsara de casa. Pegou o endereço onde ele estava morando, respirou fundo e seguiu para encontrá-lo, sentindo o peso de cada passo. Ao chegar, encontrou Ramon sentado na frente de casa, conversando com dois parentes que falavam alto sobre trabalho e dinheiro. Quando a viram, os dois se calaram e olharam surpresos, mas Ramon apenas cruzou os braços e soltou um riso irônico. Olha só quem resolveu aparecer. A santa arrependida, disse ele, a voz carregada de desprezo. Isabel manteve a calma e respondeu: eu só vim para tratar de uma coisa. Preciso que assine os papéis do divórcio. Ramon levantou-se devagar, encarando-a com raiva. Divórcio? Depois de me abandonar para ficar rezando o dia inteiro, agora quer se livrar de mim como se eu fosse nada? Isabel apertou os lábios e respondeu firme: você mesmo disse que não queria mais nada comigo, que eu atrapalhava a sua vida. Só estou fazendo o que você queria. Ele deu uma risada curta, balançando a cabeça. E por que eu faria esse favor para você? O que eu ganho com isso? Isabel respirou fundo. Sabia que ele estava provocando. Você ganha a liberdade que pediu. Eu não vou mais aparecer na sua frente depois disso. Ramon deu um passo para perto dela, os olhos estreitos. E se eu não quiser assinar, o que vai fazer? Vai chorar para os padres que tanto defende? Isabel sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Eu só quero seguir a minha vida. Não quero mais brigas, não quero mais nada com você. Ramon estava prestes a responder quando ela, com a voz trêmula mas firme, revelou: eu estou grávida. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos. Os parentes de Ramon se entreolharam, e ele começou a rir, um riso nervoso que logo virou raiva. Grávida? E acha que isso vai me prender? Você está louca se pensa que vou cuidar dessa criança. Eu não quero saber nem de você nem desse bebê. Isabel fechou os olhos por um instante, ouvindo as palavras cortarem como faca. Não estou pedindo nada de você, respondeu com firmeza. Só quero que assine para me deixar em paz. Ramon pegou os papéis da mão dela com um gesto brusco, leu rapidamente e disse: pois é isso mesmo que vou fazer. Vou assinar para nunca mais ter que olhar para a sua cara. Pegou a caneta e assinou com força, jogando os papéis de volta para ela. Está feliz agora? Some da minha vida. Você e essa criança não significam nada para mim. Isabel segurou os papéis com as mãos tremendo, a visão turva pelas lágrimas que tentava segurar. Virou-se sem dizer mais nada e saiu dali, enquanto Ramon ainda reclamava com os parentes, dizendo alto: eu avisei que não queria essa mulher grudada em mim. Agora vem com história de filho, problema dela. Eu não tenho tempo para isso.
Um dos parentes comentou que ele estava sendo duro demais, mas Ramon respondeu irritado: duro nada. Ela escolheu essa vida estranha dela. Agora que aguente as consequências. Do lado de fora, Isabel respirou fundo e começou a andar sem rumo por alguns minutos até se recompor. Precisava voltar ao convento. Precisava contar para o padre que tinha conseguido a assinatura, mesmo que o documento oficial só ficasse pronto em 3 dias. O coração apertava ao pensar que a Madre Superiora poderia tomar uma decisão antes disso e acabar com qualquer esperança de ficar. Chegando ao convento, foi direto procurar o padre Gabriel. Encontrou-o perto do jardim, ajudando a organizar algumas cadeiras para uma reunião que aconteceria mais tarde. Quando a viu com os olhos vermelhos e os papéis nas mãos, ele entendeu tudo sem que ela precisasse explicar muito. Conseguiu? Perguntou com cuidado. Isabel assentiu, entregando os papéis para ele. Ele assinou, padre. Mas foi horrível. Disse coisas terríveis, que não quer saber de mim nem da criança. O padre suspirou e colocou a mão no ombro dela. Deus está vendo tudo, Isabel. Você fez a sua parte. Agora é questão de tempo até que tudo seja resolvido. Aguente firme. Ela respirou fundo e respondeu: tenho medo que a madre decida antes de eu mostrar o documento oficial. Só vai ficar pronto em 3 dias. O padre disse com calma: confie. Você está fazendo o certo. Isso vai contar muito quando falar com ela. Enquanto isso, a Madre Superiora observava Isabel de longe, vendo ela falar com o padre e segurar papéis nas mãos. Não sabia do que se tratava, mas a expressão séria mostrava que não gostava nada daquilo. Segredos e mais segredos, murmurou para si mesma, caminhando para a sala principal. Uma noviça grávida já é um problema. Se continuar escondendo coisas, não vai ter lugar aqui. Isabel, sentada num banco perto da entrada, olhava para o céu tentando acalmar a mente. Sabia que a assinatura era só o primeiro passo. O documento oficial precisava chegar logo, ou todo o esforço não adiantaria de nada. E a cada vez que via a Madre Superiora passar com aquele olhar severo, sentia o tempo correr mais rápido, como se a decisão final pudesse vir a qualquer momento, antes que pudesse provar que já não tinha nenhum vínculo com Ramon. 3 dias depois, Isabel já estava acordada antes mesmo do sino tocar, andando de um lado para o outro com o coração disparado. O documento tinha finalmente chegado naquela manhã, trazido pelo correio, e ela segurava as folhas com tanto cuidado como se fossem feitas de vidro. Era a prova que precisava para mostrar à Madre Superiora que não havia mais nenhum vínculo com Ramon. Porém, antes que tivesse a chance de procurar a madre, uma das freiras apareceu na porta e disse que todas haviam sido chamadas para a sala principal, inclusive o padre Gabriel, e que a madre queria falar com todo mundo. Isabel sentiu o estômago revirar. O que a madre estava planejando? Quando entrou na sala, viu todas as freiras reunidas, cochichando entre si. Algumas olhando diretamente para ela com curiosidade. Outras desviando os olhos como se já soubessem de algo. Padre Gabriel estava parado num canto, sério, as mãos cruzadas, e apenas assentiu quando Isabel passou. A Madre Superiora estava em pé, no centro, com aquele olhar severo que parecia atravessar qualquer pessoa. Silêncio, disse ela com a voz firme, e imediatamente todas pararam de falar. Há algo importante que precisa ser tratado diante de todos. Isabel apertou o documento entre as mãos, sem saber se deveria falar antes, mas a madre já continuava. Nos últimos dias, muitas coisas aconteceram dentro destas paredes, e chegou a hora de esclarecer tudo. As freiras começaram a trocar olhares novamente, e Isabel sentiu o rosto queimar. A madre então olhou diretamente para ela e disse: Isabel, todos aqui precisam saber que você está grávida. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o vento batendo nas janelas. Algumas freiras levaram a mão à boca. Outras cochicharam entre si, e uma delas murmurou que aquilo era inadmissível. A madre levantou a mão pedindo silêncio outra vez. Antes que alguém julgue sem entender a verdade, continuou. Deixem-me explicar. Isabel não conseguia levantar os olhos, mas ouviu a madre contar tudo diante de todos. Que Isabel tinha sido casada, que havia sido expulsa de casa pelo marido, que estava sozinha e sem rumo quando chegou ao convento, e que em momento algum tinha enganado ninguém. Apenas tinha medo de como seria recebida. Isabel errou ao não contar de imediato, disse a madre. Mas isso não apaga a fé e a dedicação que ela tem mostrado desde que chegou. Nesse momento, algumas freiras começaram a cochichar novamente, e Isabel pôde ouvir uma delas dizendo que as regras existiam por um motivo,
enquanto outra retrucava que a caridade e a compreensão também faziam parte da vida religiosa. Padre Gabriel, vendo a agitação, deu um passo à frente e falou com firmeza. Todas vocês viram como Isabel tem vivido aqui. Ela não veio atrás de privilégios, não pediu tratamento especial. Veio porque acreditou que poderia encontrar um novo caminho. Isabel levantou os olhos e o viu olhando para ela com seriedade, e aquele apoio fez um nó apertar na garganta dela. A Madre Superiora então ergueu um envelope que estava em sua mesa. E para que não reste nenhuma dúvida, aqui está o documento oficial de divórcio, confirmando que Isabel não tem mais nenhum vínculo com aquele homem. Olhou para Isabel e disse: "Você fez a sua parte. Trouxe o que era necessário." Isabel assentiu, sentindo as lágrimas virem aos olhos, mas se manteve em silêncio enquanto a madre continuava. Portanto, ela não será expulsa. Houve um burburinho imediato entre as freiras. Algumas balançaram a cabeça em reprovação. Outras suspiraram aliviadas. Uma delas comentou que isso abriria precedentes, e outra respondeu que cada caso era um caso. Isabel só conseguia pensar que, finalmente, não teria que sair dali. Padre Gabriel olhou para ela e sorriu de leve, como quem dizia sem palavras que tudo ficaria bem. Isabel levou a mão ao rosto, emocionada, enquanto a madre pedia ordem mais uma vez. "Quero deixar bem claro", disse a madre, "que esta decisão não foi tomada de forma leviana. Conversei com superiores, orei muito, e cheguei à conclusão de que a fé de Isabel e o esforço que ela tem mostrado merecem ser respeitados. Peço que nenhuma de vocês a julgue ou a trate de forma diferente. Ela tem direito a continuar aqui como qualquer outra." O silêncio se espalhou pela sala, pesado, mas agora sem a mesma tensão inicial. Isabel respirava fundo, tentando se recompor, quando uma das freiras mais velhas murmurou que talvez fosse difícil aceitar aquela situação. A Madre Superiora respondeu com firmeza: "O convento não é lugar para fofocas, nem para julgamentos apressados. Se alguém tem algo contra a decisão, fale agora." Ninguém disse nada, apenas alguns olhares trocados e expressões fechadas. Por um momento parecia que tudo estava resolvido. Mas então Isabel, com a voz baixa, perguntou: "Madre, e o bebê? Eu vou poder ficar com ele?" A madre a encarou em silêncio, claramente hesitando. Olhou para o padre Gabriel, depois para as freiras, como se pesasse as palavras com cuidado. "Este é um assunto delicado", disse por fim. "E ainda preciso refletir antes de dar uma resposta definitiva." Isabel sentiu o coração apertar novamente, como se tudo pudesse desmoronar mais uma vez. O padre Gabriel deu um passo à frente e disse: "A senhora já reconheceu a dedicação dela. Talvez também devesse reconhecer que essa criança não tem culpa de nada." A madre respirou fundo, olhou para todas as freiras que permaneciam na sala e finalmente disse: "Antes que este assunto continue crescendo pelos corredores, quero deixar claro que tomei uma decisão. Isabel ficará no convento e criará seu filho aqui. Nenhuma de vocês deve questionar isso. A criança nascerá e será criada em um ambiente de fé, e todas nós teremos responsabilidade por ela." Houve um murmúrio baixo, algumas freiras trocando olhares, mas ninguém ousou falar contra. Isabel levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo antes mesmo que conseguisse dizer algo. "Obrigada, madre. Eu não sei nem o que falar. Achei que fosse perder tudo", disse ela com a voz trêmula, tentando se recompor. A madre respondeu com firmeza: "Você não perderá nada, Isabel. Mas precisa entender que a vida aqui exige disciplina. Criar uma criança dentro destas paredes será uma novidade para todas nós, e só dará certo se houver união e respeito." Padre Gabriel deu um passo à frente e completou: "Esta criança vai crescer cercada de amor e fé. E se me permite dizer, madre, talvez esse seja um dos maiores testemunhos que o convento pode dar ao mundo, o de que a misericórdia e a compaixão caminham junto com a disciplina." A madre apenas assentiu, ainda séria, mas não discordou. Isabel enxugou o rosto tentando conter o choro, mas a emoção era mais forte. "Eu prometo que vou dedicar minha vida a cuidar dele e a seguir tudo o que for pedido de mim aqui", disse, olhando para a madre e depois para o padre. "Não quero decepcionar ninguém." Padre Gabriel colocou a mão no ombro dela e falou com suavidade: "Você não vai decepcionar ninguém, Isabel. Este lugar agora é a sua casa e também será a casa do seu filho. Vocês dois não estarão sozinhos." Enquanto a reunião se dissolvia, algumas freiras mais jovens, curiosas e animadas, começaram a comentar que precisariam preparar um quarto para o bebê.
Ainda vai demorar para nascer, mas podemos escolher um lugar tranquilo, perto da enfermaria. Disse uma delas, já fazendo planos sobre berço, roupas e tudo o mais que seria necessário. Outra respondeu rindo que talvez estivessem se adiantando demais, mas foi logo ajudando a pensar em qual quarto poderia ser reorganizado. A Madre Superiora ouviu os comentários e, embora tentasse manter a postura rígida, deixou escapar um leve sorriso antes de sair da sala. Isabel permaneceu ali por alguns minutos, tentando absorver tudo o que havia acontecido. A sensação era de alívio, mas também de medo. Aproximou-se de Padre Gabriel e perguntou num sussurro: "E se eu não conseguir dar conta de tudo? E se não for suficiente?" O padre respondeu de imediato: "Você não estará sozinha. Essa criança não vai conhecer abandono nem desprezo. Vai crescer cercada de pessoas que oram, trabalham e vivem pela fé. E isso é mais do que muitos podem oferecer." Isabel respirou fundo, tentando acreditar em cada palavra. Mais tarde, quando as freiras começaram a arrumar o quarto escolhido, Isabel foi até a pequena capela do convento. Ajoelhou-se ao lado do altar, o documento de divórcio ainda nas mãos, e ficou em silêncio por alguns minutos, até sentir alguém se aproximar. Era a Madre Superiora, que se ajoelhou ao lado dela sem dizer nada. Pouco depois, Padre Gabriel também entrou, e juntos ficaram ali. Isabel finalmente dizendo em voz baixa: "Obrigada por não desistirem de mim. Eu achei que fosse perder tudo." A madre respondeu: "Você perdeu o que precisava perder, Isabel. O resto cabe a você construir daqui para frente." Padre Gabriel completou: "E Deus vai caminhar com você em cada passo." Enquanto isso, do lado de fora do convento, a notícia começou a se espalhar. Um dos parentes de Ramon, que havia presenciado a assinatura dos papéis, contou a ele que a madre tinha decidido deixar Isabel criar a criança lá dentro e que todas as freiras iam ajudar. Ramon riu com desprezo antes de explodir em raiva. "Então é isso? Agora vão transformar o convento em creche? Que façam o que quiserem, não tenho nada a ver com essa mulher nem com essa criança", gritou ele, chutando uma cadeira e deixando claro que não queria mais ouvir falar de nenhum deles. De volta ao convento, Isabel saiu da capela com os olhos vermelhos, mas o semblante mais calmo. Viu duas freiras medindo o espaço do quarto escolhido e outra comentando que poderiam costurar algumas roupas de bebê com tecidos doados. Aquele movimento, aquela união inesperada, fazia com que ela finalmente acreditasse que talvez tudo pudesse dar certo. Padre Gabriel passou ao lado dela e disse: "Viu só? Até antes de nascer, seu filho já tem gente cuidando dele." Isabel sorriu de leve, ainda com lágrimas nos olhos. Quando a noite caiu, ela voltou à capela sozinha, colocou a mão sobre a barriga e falou baixinho: "Você vai ter uma vida diferente. Vai crescer num lugar cheio de paz. Eu prometo." Lá fora, o convento estava silencioso. E pela primeira vez desde que chegou, Isabel sentiu que aquele era o começo de uma vida nova. Sem Ramon, sem medo. Apenas com a fé que agora guiaria tudo o que viria pela frente. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.